Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje vamos explorar a vida de uma das mais lendárias guerreiras, a temível e infame samurai do século XII, Tomoe Gozen. O que ela fez para se tornar tão infame e ainda ser reverenciada pelo povo japonês até os dias de hoje? Qual foi seu destino final? Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Vamos nessa! O samurai ideal deveria ser um guerreiro estoico que seguia um código de conduta não escrito conhecido como Bushido, que valorizava a bravura, a honra e a lealdade pessoal acima da própria vida. A honra era tão fundamental na vida dos samurais que o ritual de suicídio por honra, conhecido como seppuku, foi institucionalizado como uma alternativa respeitável à desonra ou derrota. Embora a maioria dos temidos guerreiros samurais do Japão fossem homens, algumas mulheres desafiaram as normas sociais para se tornarem lutadoras habilidosas e mortais. A história de Tomoe Gozen está envolta em mistério, mas ela era conhecida por ser tanto bela quanto aterrorizante. Embora detalhes como a data de nascimento e morte de Tomoe sejam e ainda estejam contestados, há um consenso esmagador em relação à sua carreira militar e seu status como uma guerreira excepcionalmente habilidosa e corajosa. O que é verdadeiramente impressionante sobre a lenda de Tomoe Gozen não é apenas que ela era uma samurai feminina, mas que ela era uma guerreira de elite e uma que até outros guerreiros temiam. O termo samurai significa estar em guarda e foi inicialmente usado para descrever uma casta nobre de guerreiros aristocráticos. Os samurais surgiram pela primeira vez no século VIII, mas não foi até o século XI que ganharam poder real. Eles se tornaram lutadores leais para senhores feudais chamados daimyo, que estavam constantemente envolvidos em lutas pelo poder. Por volta de 1600, os samurais se tornaram uma classe social por direito próprio e ganharam certos privilégios, incluindo o direito de portar duas espadas. A maioria dos samurais eram homens, assim como no mundo ocidental na época, as mulheres no Japão antigo eram esperadas para se casar, ter filhos e cuidar de suas casas, enquanto os homens iam para a guerra. Com exceção das mulheres casadas com samurais, essas mulheres eram esperadas para serem altamente educadas, capazes de defender suas casas e famílias, e algumas até carregavam pequenas espadas escondidas em suas roupas. De fato, mesmo antes da ascensão dos samurais, havia mulheres japonesas que treinavam para proteger suas casas e famílias de forças invasoras. Elas eram conhecidas como Onabugeisha, que literalmente significa mulher guerreira. Onabugeisha podia usar armas, incluindo o kaiken, ou punhal curto, carregado apenas por samurais, e a naginata, uma espada com uma lâmina longa e curva. A naginata se tornou um símbolo fortemente associado a Onabugeisha, tanto como sua arma de escolha, quanto como uma indicação de que pertenciam à classe guerreira. Filhas de samurais levavam uma naginata para suas casas maritais como parte de seu dote. Tomoe Gozen foi uma dessas guerreiras e é uma das lutadoras femininas mais famosas do Japão. O nome Tomoe Gozen pode não ter sido seu nome real, já que era considerado rude se referir às mulheres pelos seus nomes de batismo. Tomoe referia-se ao padrão em suas ombreiras, e Gozen era um título japonês antigo genérico, dado a mulheres de honra. Uma das principais fontes de informações sobre a história de Tomoe é o Heiki Monogatari, uma compilação de poemas, contos e textos combinados em uma épica saga histórica por volta de 1240. Ele conta a história da rivalidade entre duas famílias, os Taira, também conhecidos como Heiki, e os Minamoto. Tomoe era uma samurai de um general Minamoto no Yoshinaka.
Sua mãe havia sido uma ama de leite, e Tomoe passou de ser sua irmã de criação para uma de suas líderes militares mais confiáveis, e talvez também sua esposa ou concubina, dependendo do que você lê. Tomoe foi, sem dúvida, uma força a ser reconhecida, equipada com um arco forte e uma espada longa embainhada, armada, cavalgando a cavalo para defender seus amigos e vencer inimigos. O Sr. Yoshinaka ficou tão impressionado com sua habilidade como arqueira e sua coragem como guerreira que a nomeou sua comandante-líder na Guerra Genpei. Disse que ela comandou pessoalmente até 1000 soldados. Tomoe não era tecnicamente uma Ona-bugeisha, mas uma Ona-musha, uma mulher que fazia parte da ação no campo de batalha em vez de estar na defensiva em casa. Ela não era a única. Evidências arqueológicas sugerem que as mulheres compunham uma porcentagem maior dos exércitos japoneses do que se pensava anteriormente. De acordo com o Heike Monogatari, Tomoe tinha cabelos longos e pretos e uma tez clara, e seu rosto era muito bonito. Além disso, ela era uma cavaleira destemida que nem o cavalo mais feroz, nem o terreno mais acidentado podiam desanimar, e tão habilmente manejava espada e arco que ela era um par para 1000 guerreiros e apta para enfrentar tanto um deus quanto o diabo. Embora uma Naginata única seja nomeada em sua homenagem, ela supostamente preferia matar seus muitos adversários usando uma katana, uma espada longa e reta, geralmente reservada para um samurai masculino. Yoshinaka reivindicou algumas vitórias importantes na Guerra Genpei contra os Taira, de 1180 a 1185. Mas, infelizmente, seu sucesso e habilidades de liderança pobres fizeram com que sua própria família se voltasse contra ele em 1184. Seu exército foi dizimado, e enquanto ele fugia da capital Kyoto, ele tinha apenas 5 ou 6 guerreiros restantes, incluindo Tomoe. De acordo com uma história, Tomoe encontrou 2 generais inimigos renomados durante esta retirada. Ela derrotou o primeiro, Hatakeyama, tão completamente que ele decidiu fugir em vez de deixar sua família ser manchada com a vergonha de ser morto por uma mulher. E o segundo, Ushida, ela decapitou. Outra versão da história insiste que, enquanto Yoshinaka, Tomoe e o restante dos samurais restantes se preparavam para atacar o exército do primo de Yoshinaka no campo de batalha de Awazu, ele disse a Tomoe que, como mulher, ela deveria se retirar. Talvez ele quisesse que ela fosse e cometesse suicídio ritual ou fosse a responsável por levar a notícia de sua morte à sua família, ou que ela não estivesse à altura da luta, ou até que ele achasse que seria vergonhoso para ele morrer na presença de uma mulher, ou poderia ser tudo isso. Mas, seja qual for o raciocínio de Yoshinaka, Tomoe recusou. De acordo com o Heike Monogatari, Tomoe disse que queria matar um último oponente digno para honrar Yoshinaka. Exatamente quem foi o inimigo infeliz varia dependendo da fonte, mas parece que quando um grupo de guerreiros rivais se aproximou, Tomoe cavalgou diretamente para eles, agarrou o líder e o decapitou na frente de sua cela. O que aconteceu com Tomoe após a batalha é, como grande parte da sua história de vida, motivo de debate. Em uma versão, ela escapou do campo de batalha aos 28 anos e se tornou uma freira budista, eventualmente morrendo aos 90 anos. De acordo com a edição estendida do Heike Monogatari, Tomoe Gozen foi capturada por Wada Yoshimori e forçada a se casar com ele, ou se tornar sua concubina. Em outra versão, Tomoe partiu em uma missão de vingança e matou todos os inimigos de Yoshinaka antes de caminhar para o mar, segurando sua cabeça para que ninguém pudesse profaná-la. Independentemente do que realmente aconteceu com ela, a lenda de seus feitos corajosos e brutais vive. Ela é incluída no desfile do Jidai Matsuri, o Festival das Eras de Kyoto, que ocorre em 22 de outubro todos os anos e comemora as figuras históricas antigas da cidade.
Podemos nunca saber exatamente quem foi Tomoe Gozen ou o que ela fez, mas as histórias de sua coragem significam que nunca a esqueceremos, e ela definitivamente parece uma mulher com quem eu não gostaria de mexer. Uma estátua de Tomoe fica de guarda ao lado de Kiso Yoshinaka, no templo da família Kiso, Tokuonji. E assim, encerramos mais uma história do Extremo Oriente. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe suas sugestões de vídeos e suas impressões nos comentários. Apoie-nos curtindo e compartilhando. Muito obrigado e até a próxima.